Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo as porções da palavra de Deus, onde o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Começando no dia de hoje, vamos ver agora uma porção que está em Apocalipse 2 e 3. Essa porção é uma porção onde nós temos a seguinte palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nos capítulos 2 e 3, ao todo, nós temos 7 vezes tal afirmação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para que nós possamos compreender esse contexto, para que possamos compreender aquilo que está no coração do Senhor, nós precisamos começar por Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Nesse versículo, nós podemos ver que há uma revelação, que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus deseja mostrar aos seus servos. Podemos ver que Deus tem esse desejo de mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E nós sabemos que hoje nós estamos vivendo a era do Apocalipse. Então, essa palavra de Apocalipse é uma palavra extremamente atual, prática para os dias de hoje. Precisamos ver que Deus deseja dar uma revelação aos seus servos. A revelação de Jesus Cristo. E para isso, ele revelou, ele notificou ao seu servo João. Se Deus notificou ao seu servo João, é porque ele tem um desejo que essa revelação nos alcance. Porque Deus quer mostrar essa revelação aos seus servos, e nós somos servos de Deus. Então essa palavra, amado irmão e amada irmã, é para mim e para você. E aqui, no versículo 2, João diz: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ele recebeu essa revelação e ele atestou. Ele viu e ele nos mostra, essa é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver que a palavra de Deus produz o testemunho de Jesus Cristo. Então, essa revelação de Jesus Cristo, que Deus nos mostra por intermédio da sua palavra, produz em nós o testemunho de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! A revelação de Jesus Cristo, ao nos alcançar, produz em nós o testemunho de Jesus Cristo.
E no versículo 3 ele faz uma afirmação extremamente importante. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós estamos tendo essa comunhão debaixo do tema: achadas as tuas palavras, logo as comi. Como nós podemos achar as palavras do Senhor? Lendo e ouvindo. Isso é o que nos diz o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. O Senhor nos ama. Nós podemos ler a palavra. Nós podemos ler livros espirituais. E por meio da leitura, ganharmos a palavra. E comermos e desfrutarmos a palavra. Nós podemos ouvir as palavras. Nós temos então as palavras escritas e as palavras faladas à nossa disposição. Se nós lemos e ouvimos as palavras do Senhor, nós somos bem-aventurados, mas tem um ponto a mais: ler, ouvir e guardar. Porque esse versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse versículo mostra claramente para nós que pelo fato do tempo estar próximo, a vinda do Senhor está próxima. Nós precisamos ler e ouvir a palavra. Não somente ler e ouvir, mas também guardar. O que significa guardar? Guardar é viver, é praticar. Então, podemos ver, quando no versículo 3 nos é dito: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, isso tem relação com o versículo 2, a expressão a palavra de Deus, o qual atestou a palavra de Deus. E quando no versículo 3 fala de guardar as coisas nela escritas, de guardar e viver essa palavra, isso está relacionado ao testemunho de Jesus Cristo. Então, quando nós encontramos a palavra de Deus e comemos, nós passamos a viver essa palavra. Então, a palavra de Deus produz em nós um testemunho, que é o testemunho de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Aqui nos mostra a importância da palavra, escrita e falada, nesses momentos que antecedem a volta do Senhor. Nós contatamos a palavra escrita e a palavra falada a fim de guardarmos, a fim de vivermos, para sermos a expressão da palavra e o testemunho de Jesus Cristo.